A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós temos visitantes em nosso meio. Faça só um sinal. Nós temos 2 visitantes, 3 visitantes. Nossa igreja, como é que recebe estes visitantes? Sejam sempre muito bem-vindos. Você não sabe a alegria de recebê-los. E faça desta casa também a sua casa, a casa de adoração ao nosso Deus. Quem viajou? Quem foi que viajou aqui de vocês? Tem alguém? Irmã Graça Alencar, sempre que tem oportunidade, vai a Passagem Franca, lugar bom, abençoado. Vilma esteve em São Luís. Eu gosto do mato. Eu fui para o interior, lá para a fazenda, onde não tinha nem internet. Muito bom. Estava precisando desse momento e estamos orando por aqueles que estarão logo de viagem, voltando para casa. Irmão Hélio já voltou hoje à tarde. Falei com o Gabriel disse que o irmão Hélio estava já na estrada, viajando. E nós oramos para que Deus o trouxesse em segurança. Meus amados, estamos no domingo de Páscoa. O que significa isto para você? Domingo de Páscoa. O que traz à sua lembrança a Páscoa? Que traz na sua mente, que boas lembranças você tem da Páscoa? Jesus, a ressurreição de Cristo, a morte, mas também a ressurreição de Cristo Jesus. Mas tem outras boas lembranças também. Reunião de família, não é verdade? As famílias que estão nas cidades viajam para encontrar os familiares do interior. Eu me encontrei com pessoas que há muito tempo não via e foi agradabilíssimo. E lá no interior, comida boa que não falta também na Páscoa, não é? Canjica, pamonha, bolo de puba, né, Manaus? Eu me esbaldei, cheguei ao ponto de não jantar à noite, porque tantas comidas a todo momento, e o pessoal do interior gosta de botar a gente para comer para ficar cheio mesmo, né? Mas, meus amados, vamos nos alimentar da palavra de Deus agora. Abram suas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 1. E o tema da nossa mensagem nesta noite é o Cordeiro de Deus. Há pessoas que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube, e nós desejamos a todos uma excelente, uma feliz Páscoa, não somente aos que estão aqui presentes. Ainda a Páscoa, hoje é domingo ainda, até um pouco mais tarde, ainda é Páscoa, e eu creio que todos aqui tiveram uma Páscoa abençoadora. Quero convidar a igreja, muito obrigado, irmã Letícia. Quero convidar você a abrir suas Bíblias em João capítulo 1, versículo 29, ao mesmo tempo que convida você a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Somente um versículo. Você pode acessar a sua Bíblia no seu celular. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse:
Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Pai. Obrigado por ter enviado o Teu Filho com a missão de remir-nos dos nossos pecados. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele venceu a morte por nós na cruz, mas também através da sua ressurreição a morte foi derrotada. E hoje nós temos vida eterna, vida abundante no Senhor. Muito obrigado. Tamanha demonstração de amor foi a atitude do Senhor. E nesta noite nós celebramos, nós festejamos tamanha vitória dada àqueles que depositaram em Ti toda a confiança. Graças Te damos. Fala aos nossos corações através da Tua palavra nesta noite. Queremos Te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na declaração de João Batista, refletimos sobre o significado desta declaração, o significado desta afirmação de João e o que ela simboliza para nós, como cristãos que somos. Nesse tempo que celebramos a morte, mas também a ressurreição de Cristo Jesus, ao apontar Jesus e chamá-lo de Cordeiro de Deus, João Batista estava fazendo referência a uma longa tradição do Antigo Testamento, na qual o Cordeiro era sacrificado como oferta pelos pecados. Os judeus continuavam lavando ou levando, melhor dizendo, o cordeiro sem mancha, sem defeito, ao templo, num ritual de representação, a necessidade de remissão ou de redenção. Essa declaração de João marca um ponto de virada na história. Principalmente na história da salvação, porque até então, os cordeiros que eram imolados já era uma tipologia do Cristo que haveria de vir, o Cordeiro perfeito. Uma vez que ele, João Batista, reconhece que Jesus não é apenas mais um cordeiro, mas o Cordeiro perfeito, enviado por Deus para tratar o problema do pecado de forma definitiva. A partir de Jesus, depois da sua morte, não haveria mais necessidade da velha história, ou seja, dos velhos costumes de levar o cordeiro ao templo para ser sacrificados pelo pecado de alguém. Pois Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, ele morreu pelos nossos pecados de forma definitiva. Não precisamos mais fazer nenhum sacrifício para que sejamos perdoados. O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz.
A salvação agora é pela graça. O significado de ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro enviado pelo próprio Deus. No cenário bíblico, o Cordeiro representava inocência e sacrifício. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele veio ao mundo como sacrifício que nos remiu de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Ah, pastor, agora eu posso continuar pecando? Não. O apóstolo Paulo, ele já fala sobre isso em Romanos capítulo 6. Não é porque Cristo morreu pelos nossos pecados passados, presentes e os pecados que ainda iremos cometer, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Mesmo quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, mesmo quando aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso favor, nós continuamos com a natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos capítulo 6: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez maior graça? Ele mesmo responde no versículo 2: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A nossa morte foi quando Cristo morreu na cruz. Ele morreu a nossa morte. Então nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, contra a nossa vontade, porque a nossa vontade, a vontade humana, constitui-se inimizade contra Deus. Porque a nossa vontade nunca, nenhuma das nossas vontades é de acordo com a vontade de Deus. Ah, pastor, quer dizer que nós não temos vontade nenhuma que agrade a Deus? Não temos. Tudo aquilo que temos que agrada a Deus vem do próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus. O homem natural, o homem que ainda não aceita Cristo, por mais que ele tente agradar a Deus, jamais conseguirá. Ninguém agrada a Deus se não for pelo próprio Espírito de Deus. Ninguém. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu não desejo mal ao próximo. Que bom. Mas quando nós não depositamos a nossa confiança em Cristo, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. E o segundo mandamento nós deixamos de praticá-la, que é o segundo mandamento, qual é? Ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. E se nós nos amarmos, nós vamos receber de Deus a graça do perdão através de Cristo Jesus, pois Ele foi sacrificado como Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo nos redime de todo o pecado. Ele assumiu a nossa culpa e a nossa sentença de morte. Às vezes nós achamos que a nossa morte por causa do pecado é a morte física, mas nem sempre. A pior morte que o pecado pode trazer a um pecador é a separação de Deus. O pecado naturalmente nos separa de Deus. A nossa vontade, que é uma atitude egoísta, nos separa de Deus. Separa aqui nesta vida e depois da morte separa por toda a eternidade. Se o pecador morrer vivendo de acordo com a sua própria vontade, não se submetendo à vontade de Deus, o destino dele é viver eternamente distante de Deus no inferno.
É uma situação triste. É uma situação que nós não queremos para ninguém, principalmente para aqueles a quem nós amamos. A importância do sacrifício de Jesus Cristo. Ao contemplar a cruz, percebemos a autêntica manifestação do amor de Deus. Somente um amor inexplicável é capaz de levar alguém a morrer no lugar de outros, e principalmente no lugar de pessoas que não fazem a sua vontade, são consideradas inimigas. Porque nós vivíamos antes de Cristo de acordo com a nossa própria natureza, vivendo a nossa própria vontade. E em Romanos capítulo 8, versículo 7 diz: a vontade humana constitui inimizade contra Deus. Mas Deus decidiu amar, mesmo que o ser humano ainda não conhecia Deus, mesmo que o ser humano vivia no egoísmo, fazendo a sua própria vontade, mas Deus decidiu nos amar dessa maneira, enviando o seu Filho para expiar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. O Cordeiro, Jesus Cristo, não apenas nos remiu de nossas culpas, mas também nos concedeu uma nova identidade como filhos de Deus. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 12, versículos 11 e 12, veja só o que Jesus Cristo fala, o próprio Cristo. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de tornarem-se filhos de Deus. Então Cristo, o Cordeiro, não apenas nos remiu dos nossos pecados, das nossas culpas, mas também nos concedeu uma nova identidade, a identidade de sermos filhos de Deus. Ele nos oferece a oportunidade de um relacionamento restaurado com o Pai. O ser humano ouve a proposta, mas somente você, somente eu, pode tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão pelos meus filhos, eu não posso tomar essa decisão pelo meu pai. Eu posso orar, eu posso mostrar, eu posso falar a respeito, mas cada um é responsável pela sua decisão de aceitar a Cristo e tornar-se filho de Deus. Todo pecador, nós temos a responsabilidade de reconhecer a gravidade dos nossos pecados, a gravidade de vivermos de acordo com a nossa própria vontade. Mas nós também podemos ver a grandeza, a magnitude da graça que nos foi dada por meio do Cordeiro, que morreu no nosso lugar. Se de fato o pecador deseja conhecer a respeito desta graça, o Senhor abre os seus olhos através do Espírito Santo de Deus para ver o tamanho do amor de Deus pelo pecador, de maneira que você sinta o desejo de aceitá-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Em segundo lugar, a reação do apóstolo, a reação de João Batista, melhor dizendo, João, ele não somente identifica Jesus como o Cordeiro de Deus,
mas também nos convida a olhar para Ele e olhar para Ele como alguém que nos dá esperança. Quando Ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem para Ele. Prestem atenção. Ele nos incentiva não apenas recebê-lo, mas a também aceitá-lo como nosso Salvador. Quando ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que redime o pecado da humanidade, ele está dizendo: aceitem, o recebam. Olha ali quem pode lhe salvar. João, ele não chama em momento nenhum atenção para si. No começo do capítulo, os judeus, os líderes religiosos, mandam pessoas a saber quem é João e perguntam para eles: quem é você de fato, João? Você é o Messias? Ele diz: não sou. É Elias por acaso? Também não. Ele não chama atenção em nenhum momento para si, mas ele pede que olhemos para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como João, nós somos chamados a proclamar quem é Jesus. E é em nossa vida que nós anunciamos esta mensagem àqueles que ainda não conhecem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós apresentamos Ele através do nosso viver, através do nosso estilo de vida, nós que um dia já fizemos esta declaração, que aceitamos este presente gracioso de Deus, nós não podemos guardar somente para nós. Seria uma atitude muito egoísta quando nós guardamos somente para nós. Todos nós temos pessoas ao nosso redor, seja no trabalho, seja em casa, seja vizinhos, seja na escola. Nos encontramos com pessoas sedentas, pessoas que estão carentes demais de conhecer esse Cordeiro. Não podemos guardar somente para nós esse conhecimento de forma nenhuma. Ele veio para salvar a todos. Mas é através da igreja, é através dos cristãos, é através daqueles que já depositaram nele a sua confiança, que receberam no seu coração, que se tornaram filhos de Deus. A esses cabem agora a missão de fazer Jesus Cristo conhecido, daqueles que ainda não o conhecem como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Hoje eu convido você a refletir sobre alguns pontos de vista, alguns pontos que podem nos chamar a atenção. O que significa para você saber que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que isso significa para você? Particularmente, não para o mundo, não para alguém que você conhece, mas para você mesmo. O que significa isto? Saber que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu para pagar, para nos remir dos nossos pecados. Uma outra pergunta: você já aceitou este sacrifício em sua vida? Você já aceitou que Jesus Cristo morreu no seu lugar, morreu a sua morte? Você já aceitou isso? Você já recebeu este presente, essa dádiva de Deus em demonstração de amor por você? Mais uma pergunta para nós refletir: você está desfrutando da liberdade e perdão, ou ainda se sente aprisionado pelo fardo do pecado? O pecado ainda controla a sua vida? Eu não estou falando de
você cometer algum pecado. Mas o pecado é algo que domina você, você não consegue resistir. O pecado é algo ainda que ainda causa danos na sua vida e na vida de quem você ama. Ao reconhecermos Jesus como o Cordeiro de Deus, nós somos chamados a vivermos uma vida de gratidão a Ele e adorando, demonstrando que Ele de fato é o seu Salvador. Nós podemos simplesmente ignorar o fato de que Ele veio ao mundo e morreu por nós, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter a salvação e viver de forma diferente, não viver mais para nós mesmos, mas viver agora por aquele que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou. Ele venceu a morte por nós. Devemos deixar que essa verdade transforme o nosso coração e as nossas ações. Para encerrarmos, meus queridos, recordemos-nos da declaração poderosa de João Batista, quando disse: olha para ele, este é o Cordeiro de Deus, olhem para ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos ter a plena convicção que em Jesus Cristo não apenas encontramos o perdão, mas também a vida em abundância, a vida eterna. Dá para imaginar o que significa isso? Vida eterna não é somente você não morrer, você morrer fisicamente, mas viver por toda a eternidade. Não é somente isto, porque os que vão para o inferno também viverão eternamente, mas a vida eterna significa viver com Deus. Não é somente termos os nossos pecados perdoados, mas vivermos com Deus aqui, a partir do momento que nós o declaramos como nosso Senhor e Salvador, e depois da morte física, vivermos com Ele nos céus por toda a eternidade. Essa é a proposta de Deus quando enviou o seu Filho. Infelizmente, há pessoas que acham que viver com Deus só é possível depois da morte física, mas não é. Nós podemos experimentar isto em vida aqui na terra. Que a verdade de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ressoe em nossos corações e nos impulsione a vivermos de maneira que glorifique a Deus, propagando a sua mensagem de amor e redenção ao mundo. Não podemos guardar só para nós. É a principal mudança na nossa vida, é que quando nós aceitarmos esse presente de Deus, nós nos importarmos com aqueles que ainda não fizeram essa decisão. É impossível nós pensarmos em alguém que entendeu o amor de Deus quando Ele enviou o seu Filho, e não amar as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Não dá para dizer que nós somos imitadores de Cristo ou chamados de cristãos, se nós não nos importarmos com aqueles que ainda não entenderam esta mensagem, de saberem que Cristo veio, de saberem que Cristo quer que sejam transformados, de saberem que Cristo quer salvá-los, mas que precisam tomar essa decisão de aceitar de forma graciosa, voluntária, o perdão de Deus,
esse presente maravilhoso que Ele trouxe dos céus a todos os pecadores, independente do pecado que tenha cometido. Não importa o que você cometeu para trás, importa a decisão que você tomar a partir de agora e o começo de uma nova vida. É isso que Ele quer que todo pecador faça. Se você fez essa decisão, se um dia você declarou Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, faça como João Batista. Apresente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo àqueles que ainda não conhecem. Não podemos ficar de braços cruzados. E se você ainda não fez essa declaração de fé, declarando a Jesus como teu Senhor e Salvador, sabendo que Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para tirar os teus pecados, para pagar os seus pecados, Ele morreu a sua morte na cruz. Basta aceitar esse presente de Deus. É difícil? Talvez para alguns seja. Porque não é fácil abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Mas é a melhor decisão que um pecador pode tomar. Ter certeza que se a morte chegar agora, você vai para o céu. Que segurança! Ter a certeza de andar nos conselhos do Senhor só tem bons frutos para aqueles que aceitam esse desafio. Só tem bênçãos para aqueles que declaram a Cristo como teu Senhor e seu Salvador. Porém, não é tão simples, não é tão fácil tomar essa decisão, mas é simples. Qualquer pessoa pode entender, qualquer pessoa pode tomar essa decisão, e é um passo de cada vez, não é uma coisa que acontece como uma mágica. Uma coisa nós sabemos, quando tomamos essa decisão, o Senhor Jesus anda conosco cada momento. Uma vez que fazemos essa declaração de fé, acreditando que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele faz parte da nossa vida, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda a vencer o pecado todos os dias. É mais fácil, porque não andamos só. Aquele que é poderoso, que tomou sobre si as nossas dores, que tomou sobre si os nossos pecados. Muitas vezes, Ele nos carrega nos braços. E não há alegria maior do que andar com Jesus. Somente você pode tomar essa decisão. Outra pessoa não pode fazer essa decisão. Mas é a melhor decisão que um pecador precisa tomar. É uma decisão que todo pecador precisa tomar, se de fato quiser andar com Deus, aqui, nesta vida e depois da morte, por toda a eternidade. Pai, graças te damos. A parte mais difícil o Senhor já fez por nós. Porque mesmo que se nós morrêssemos pela nossa própria vida para recebermos o teu perdão, não seria suficiente. Mas o Senhor enviou o teu Filho, que não cometeu pecado algum, e que é todo poderoso e venceu a morte por nós. Ele, com todo o poder, Ele deu a vida dele e a tomou de volta, como Ele mesmo declara. Pai, nós clamamos que o Senhor continue a falar em nossos corações esta verdade, e não somente na Páscoa, mas cada dia.
possamos buscar a Tua presença, possamos buscar a Tua ajuda e sabermos que somos completamente dependentes do Senhor para vencer o pecado todos os dias. Às vezes falhamos, mas o Senhor nos põe de pé, o Senhor nos ajuda diante das nossas falhas. E uma vez que aceitamos a morte do Senhor em nosso lugar na cruz, nos tornamos Teus filhos. E na Tua palavra, o Senhor mesmo declara que não abre mão de nenhum daqueles que um dia fizeram essa declaração de fé. Portanto, Pai, continua a falar no coração de cada um que nos ouve nesta noite. Continua a operar no coração de cada um, de maneira que possamos viver pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos e pela Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.